Rapaziada, Portugal 0x0 com Colômbia. E vamos falar de tudo sobre esse jogo. E por mais que tenha sido um 0x0, foi um 0x0 legal de assistir, de verdade. Não foi um jogo ruim, foi um 0x0 bom. É estranho falar isso, mas não foi um jogo ruim de assistir. Mas a grande pergunta que fica é, Portugal é uma decepção? A seleção portuguesa chega forte pro mata-mata, porque, cara, que decepção é a fase de grupos de Portugal. Isso eu já tenho que começar. O Portugal passa em segundo no grupo dela, fica atrás da Colômbia. Colômbia fica com 7 pontos, Portugal fica com 5. E vamos falar de tudo sobre o jogo, rapaziada. Tudo sobre o jogo. Portugal já chegava com uma expectativa e se Portugal vencesse, Portugal passava em primeiro. Mas se Portugal empatasse ou perdesse, simplesmente Portugal passava em segundo e não em primeiro. E então Portugal queria vencer para passar em primeiro e ter um caminho mais fácil na fase de 16 avos, mas não foi isso que aconteceu. O time de Portugal que entra em campo é praticamente o mesmo que entrou em campo contra o Uzbequistão. E aquele time elétrico que jogou contra o Uzbequistão, que tinha corrigido todos os erros do primeiro jogo de Portugal, simplesmente sumiu e nesse jogo jogou muito mal o primeiro tempo. Portugal não criou chances, teve uma dificuldade ali de criar chances e a Colômbia estava dominando o jogo no primeiro tempo. Dominando não, dominando é uma palavra forte, mas a Colômbia estava jogando melhor no primeiro tempo, e incluindo estava tipo tendo várias oportunidades e a Colômbia estava melhor no jogo. Aí teve a pausa para hidratação, mas mesmo assim a Colômbia continuou melhor, mas Portugal melhorou um pouco, mas a Colômbia continuou melhor. E voltando a falar, cara, agora vamos falar do segundo tempo, né, rapaziada? Eu acho que o primeiro tempo foi isso, a Colômbia estava melhor que Portugal, Portugal não entrou tão bem. No segundo tempo entra o João Neves, que voltou de lesão, perdeu um jogo, mas já voltou. E também entra o Diogo Dalot, o João Neves, o que parecia ser bom ali, porque o Portugal estava precisando de um jogador justamente como ele, até melhorou, mas não foi muito. Portugal, ele voltou melhor pro segundo tempo, não era o mesmo Portugal, conseguiu criar mais chances, mas ainda assim a Colômbia tava melhor no jogo. A Colômbia tava bem melhor do que Portugal, tava criando mais chances. E cara, aqui eu tenho que falar, o que o Rames Rodrigues, sabe aquele do São Paulo que não jogou nada? Cara, o que o Rames Rodrigues joga na seleção é um absurdo. O Rames Rodrigues, eu não entendo isso. Ele não joga nada por clube, mas na seleção o cara é um monstro, rapaziada. Simplesmente ele foi o jogador que mais criou chances na partida. E simplesmente olha que ele saiu ali nos 70 minutos. Cara, o que o Rames Rodrigues ele faz pela Colômbia é assustador. Ele é um líder dentro de campo, verdadeiro camisa 10. Joga muita bola o Rames Rodrigues na Colômbia. É um jogador que de verdade se transforma. É um craque absurdo na Colômbia. E, cara, é muito legal. Eu vi, falando um pouco mais do Rames Rodrigues, cara, você vê ele ali, tipo, no túnel com os jogadores, ele cumprimentando o Cristiano Ronaldo. E eles já jogaram juntos lá no Real Madrid, lá em 2017, naquela época lá das 3 Champions seguidas. Então, o Rames Rodrigues estava nesse time junto com o Cristiano Ronaldo. Doideira, né? E nesse jogo de hoje eles se reencontram, né? E continuando, Portugal tentava, coloca Rafael Leão no jogo. Rafael Leão, ele entra bem, ele entra acelerando. Mas falando em quem saiu pro Rafael Leão entrar, o João Félix saiu. E cara, que eu preciso falar, tá? O João Félix, que foi muito bem no jogo passado de Portugal, cara, nesse jogo ele simplesmente ficou no bolso pro lateral direito da Colômbia. Eu não lembro o nome do lateral direito da Colômbia, mas o que ele jogou hoje foi absurdo. Simplesmente o João Félix foi anulado contra o lateral direito da Colômbia. Eu não tô falando que o João Félix fez a pior partida do mundo, porque ele ajudou em outros critérios, que não foi ali muito aberto na ponta, tipo na criação ele ajudou, e dentro da área também, mas pela ponta, quando você colocava ele versus o lateral direito da Colômbia, ele era anulado todas as vezes. Que partida fez desse lateral direito? Anulou completamente o João Félix. Eu falei João Neves ou João Félix? Mas, enfim, o João Félix. E continuando, rapaziada, Rafael Leão entra bem, mas ainda assim Portugal não consegue melhorar. E dito isso, gol da Colômbia. Gol da Colômbia. No finalzinho, de cabeça, saiu o gol da Colômbia, só que é anulado por um impedimento, rapaziada, que a gente só dá esse impedimento graças às tecnologias. Foi pela pontinha da chuteira de um jogador, cara, pela pontinha da chuteira. E assim termina o jogo, 0x0, Portugal e Colômbia. Cara, foi um bom jogo, a Colômbia jogou bem melhor do que Portugal durante o jogo. Portugal criou poucas chances, e que eu não diria que dava pra ter aproveitado. Todos foram bem poucas chances mesmo. E, cara, a Colômbia jogou melhor e até merecia ter ganhado, tá? De verdade. Mas se Portugal ganhasse ali também não seria o mais absurdo de tudo. Mas enfim, a Colômbia merecia ter ganhado, jogou melhor. E vamos falar agora de Portugal, rapaziada, que foi uma decepção, né? Foi uma decepção. Pra muitos colocavam ela como a favorita, ou ou a favorita, ou uma das favoritas. E cara, empata com o Congo, depois ganha do Uzbequistão de 5x0, goleada. Mas nesse jogo volta a decepcionar. Nesse jogo foi o Portugal
sem criação de jogadas, sem chances claras, onde não tinha um craque ali pra resolver, por mais que o Cristiano tava em campo. E sobre a partida do Cristiano, foi uma boa partida. Foi uma partida melhor do que aquele empate contra o Congo. Ele participou nessa partida, mas ainda assim não foi aquela partida, mas também não dá pra reclamar, porque o Cristiano ele não teve uma chance onde você falava, nossa, Cristiano, você não podia ter perdido essa chance. Não, ele não teve. Portugal em si não teve essas chances. Já a Colômbia teve várias, não aproveitou algumas. Muitas por conta do Diogo Costa, né? Que é o goleiro de Portugal. Cara, que partida também fez o goleiro de Portugal. Que partida fez o goleiro de Portugal. E é isso, rapaziada. Portugal, ele chega, assim... Muita gente criava uma expectativa, inclusive eu, com essa seleção portuguesa, e eu acho que a seleção portuguesa não atingiu nem um pouco, rapaziada. Empate com o Congo, venceu do Uzbequistão e depois empate com a Colômbia. E é isso, rapaziada. Portugal passa em segundo e não teremos Portugal e Argentina nas quartas de final. Eu fiquei bravo com isso, mas em compensação, talvez nós teremos Portugal e Espanha simplesmente nas oitavas de final. Lamine Yamal versus Cristiano Ronaldo. Que jogo, meus amigos. É isso, rapaziada. Falou. E Portugal, pelo que tudo indica, vai pegar simplesmente na próxima fase a Croácia. Não, Portugal vai pegar a Croácia na próxima fase. É isso, rapaziada, tamo junto e tchau. Portugal, foi uma decepção, toda a expectativa não atendeu. É isso, rapaziada, valeu, tamo junto e tchau.